Por trás de uma pessoa bem resolvida, sempre existirá um grande parceiro chamado amor próprio. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Bom, antes de mais nada, você já é inscrito no canal? Não? Então aperte o botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. E vamos lá pro vídeo. Hoje o assunto é sobre pessoas bem resolvidas. Mas que delícia que é se relacionar com pessoas bem resolvidas. Pessoas que não brigam por qualquer coisa, pessoas que não sentem ciúme demasiado, pessoas que nos respeitam, pessoas que se respeitam, pessoas que saibam dos seus valores, que saibam dos seus erros, dos seus acertos, que saibam reconhecer os seus erros, que saibam aceitar os seus erros e transformá-los em aprendizado. Como é maravilhoso se relacionar com pessoas assim. E hoje eu vou trazer 8 características de pessoas bem resolvidas. O que é ser uma pessoa bem resolvida para você? Você conseguiria me dizer? Comente aqui embaixo, eu quero saber. Se você diz que pessoas bem resolvidas são aquelas que têm a melhor casa, têm um carro do ano, têm dinheiro, enfim, não passam necessidade, certo? E tudo isso eu digo que pode ser indícios de uma pessoa que é bem de vida, né? Financeiramente, por exemplo. Mas eu não diria que é sinônimo de uma pessoa bem resolvida. Por quê? Como que a gente explicaria tantos casos que a gente já conheceu? Eu, pelo menos, já conheci vários. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar de alguns casos de pessoas, inclusive famosas. Os famosos têm bastante dinheiro, têm uma casa bacana, provavelmente têm o carro do ano. Então, como que a gente explica esses famosos e pessoas que talvez são anônimas, mas têm bastante dinheiro, têm uma vida bacana e que são infelizes, não têm um bom relacionamento na família, não têm um bom relacionamento com o seu cônjuge? E aí, como que a gente explica? Isso seria uma pessoa bem resolvida? Pensem aí, comentem aqui pra mim o que vocês acham. Então vamos lá, vamos para as 8 características das pessoas bem resolvidas. Primeiro, pessoas bem resolvidas vivem no presente, vivem o presente, o que está acontecendo agora. Por quê? As pessoas bem resolvidas, elas não se preocupam com o futuro. E o porquê? Porque elas não se baseiam, elas não se preocupam em controlar o que elas entendem que elas não podem controlar. Porque se ela ficar pensando muito no futuro, se ela quiser controlar muito o futuro, ela perde o presente. Ela perde oportunidades no presente, no que ela pode viver naquele momento. E ela entende que ela não pode controlar o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe, entende? Então, pessoas bem resolvidas, elas não se preocupam em controlar o que elas entendem que elas não podem, que não estão no poder delas. Segundo ponto, pessoas bem resolvidas reconhecem, aceitam e aprendem com seus erros. Então, aquela pessoa que sabe ressignificar os erros, algum momento de deslize, e elas reconhecem, elas aceitam que o erro foi delas e elas entendem que aquele erro não as define. Elas não se vitimizam diante daquele erro, elas não se colocam numa posição inferior aos outros. Elas simplesmente reconhecem o erro, aceitam, concordam que erraram e ressignificam, transformam em um aprendizado e entendem que aquilo não as define, foi só um momento e que ela não é uma pessoa errada, uma pessoa errante. E que foi um deslize naquele momento e que não vai acontecer mais. Por quê? Porque ela aprendeu. Terceiro ponto, não culpam os outros. Tá bem atrelado ao ponto anterior dos erros, né? Geralmente uma pessoa não tão bem resolvida assim, quando erra, ela tende a ficar encontrando indícios, tentando culpar o outro, não é mesmo?
para que ela não se sinta muitas vezes inferiorizada, para que ela não se coloque nessa posição de inferior ao outro. Então é muito difícil para uma pessoa não tão bem resolvida assumir um erro e acaba culpando o outro. E uma pessoa bem resolvida, ela não vai fazer isso, ela não vai culpar o outro. Ela é humilde o suficiente para assumir os seus erros, por exemplo. Quarto ponto. Pessoas bem resolvidas falam a verdade, o que também vem puxando a fila aí dos pontos anteriores, né? Então, pessoas bem resolvidas falam a verdade. Você pode pegar o exemplo novamente de quando uma pessoa erra, quando uma pessoa bem resolvida erra. Ela fala a verdade, ela assume o erro e ela fala realmente que ela errou, mas que ela vai buscar não cometer mais o mesmo erro. Quinto ponto. Pessoas bem resolvidas não buscam a aprovação do outro. Ela não depende do outro para se sentir bem. Ela não depende do outro para reconhecer um feito na vida dela. Então, ela não depende da opinião do outro. Ela mesma reconhece os seus valores. Ela mesma se aprova ou se reprova diante de algum feito, diante de alguma atividade, e tá tudo bem para ela. Ela se basta, ela não precisa da aprovação do outro, porque isso também é uma prisão muito chata. A gente se prende nisso e fica dependendo da aprovação do outro, e nem tudo que a gente fizer o outro vai achar bacana, nem tudo que vai fazer bem pra gente vai fazer bem da mesma forma para o outro, e consequentemente às vezes o outro não vai achar legal. E como que a gente vai ficar dependendo dessa aprovação? Não é? Então veja o que faz bem para você, veja o que é bacana para você e faça. Se aprove e não espere do outro, certo? Sexto ponto, pessoas bem resolvidas sabem ouvir sem julgar, por exemplo. Pessoas bem resolvidas, elas não julgam. Sétimo ponto, pessoas bem resolvidas ficam felizes pelo sucesso do outro. Então sabem vibrar com o outro, sabem festejar com o outro, uma conquista do outro. Elas têm as suas conquistas, vibram com suas conquistas e, consequentemente, vibram com a conquista do outro também. Não se tem muita inveja, não se tem indícios de inveja. E as pessoas bem resolvidas, elas entendem, como diz a famosa frase, né, que o sol brilha, nasce para todos. Então, quando alguém do seu meio ali de contato conquista algo, ela vibra assim junto, porque ela não se coloca numa posição o outro está passando na minha frente, eu estou ficando para trás. Não vou vibrar pela conquista do outro. Como assim? Eu estou para trás? Não. Ela sabe que uma hora, se der certo, ela vai chegar lá também. Se já não chegou, né? Então ela sabe também curtir esse momento. Ela sabe, uma pessoa bem resolvida, ela partilha da felicidade do outro. E oitavo e último ponto, porém não menos importante, as pessoas bem resolvidas, elas encaram os problemas como desafios. Lembra que eu falei lá no segundo ponto que elas reconhecem, aceitam e ressignificam os erros? Assim é com os problemas também. Elas encaram os problemas e ressignificam os problemas, aprendem com os problemas e não se vitimizam diante dos problemas. Não se coloca numa situação de vítima, de coitada ou coitado, e elas encaram os problemas a fim de resolvê-los de uma melhor forma. Então, essas são as principais, que eu considero as principais características de pessoas bem resolvidas. Então, pessoal, eu diria que uma pessoa bem resolvida é muito mais do que uma pessoa que tem bens materiais. Porque bens materiais é algo que a gente vai buscando em demasiado assim na nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá, conquista, logo a gente já enjoa, a gente já não quer mais, lançam coisas novas, enfim, são muito pouco para definir uma pessoa bem resolvida. Pessoas bem resolvidas, na verdade, elas estão num estado de
felicidade, de paz consigo mesmas, com o mundo, sente uma energia diferente com relação às coisas, sabe agir de determinada maneira diante de algumas situações que antes ela não sabia, e que isso traz uma paz, traz uma felicidade que antes não tinha, e talvez agora coloque a pessoa numa posição de estar bem resolvida, né? Então, pessoas bem resolvidas é muito mais do que isso, muito mais do que coisas materiais. Por isso que explica tantas pessoas que têm tanta coisa, mas que na verdade são infelizes, que na verdade não estão de bem com a vida, que não se sentem bem consigo mesmas. Tantas pessoas tirando a própria vida, e daí você pensa, nossa, mas aquela pessoa tinha tudo o que ela queria, aquela pessoa tinha uma vida legal, tinha uma vida bacana. Isso explica, certo? Então, ser bem resolvido é bem mais do que isso, bem mais do que coisas materiais. Então é isso, pessoal, era essa reflexão que eu queria passar para vocês com o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês acharam. Me siga também nas minhas redes sociais, eu vou deixar aparecendo aqui na tela meu Instagram e o meu Twitter. Vou deixar também na descrição, caso vocês queiram ir lá me seguir. Eu espero que vocês vão, quero estar mais conectada com vocês. E por lá a gente conversa também, a gente vai conversando sobre os vídeos já postados aqui no canal, e lá vocês vão me dando sugestões para os próximos também, ok? Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!